Olá, bom dia! Deus abençoe sua vida grandemente. Este é o Devocional de Fé, Experiências com Deus. E vamos então a mais uma inspiração nas Escrituras de como nós podemos gerar experiências com Deus em nossas vidas. Vamos então a Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, onde tem um texto que até falei sobre ele no nosso último encontro de mulheres aqui em Novo Hamburgo, a respeito no caminho de Emaús. Nosso culto era o culto Não Olhe para Trás e no final eu trouxe esse texto e eu acho ele rico em vários aspectos, por isso eu quero refletir com vocês nesta manhã. Então no capítulo 24, a partir do 13, começa contando essa história. Naquele mesmo dia, 2 homens estavam indo para um povoado chamado Emaús. Quero antecipar aqui, falando que aquele mesmo dia é o dia após então a morte de Cristo, onde houve todo aquele clamor, onde houve toda aquela perplexidade. Então, esses 2 discípulos estavam tristes, andando um caminho em uma estrada. 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então quero trazer para você esse início de reflexão. Eles estavam andando em um caminho após um acontecimento muito triste e trágico aos olhos deles. Mesmo que eles ouviam Jesus dizendo que fazia parte de um plano perfeito do Pai, eles ainda estavam sofrendo pela carne de ter perdido então o seu mestre. E assim como muitas vezes na nossa vida nós sofremos na nossa carne por ter perdido alguém que amamos, por ter nos afastado de alguém, por ter sido traído por alguém, e estamos no nosso caminho da vida, continuando os nossos trabalhos, os nossos afazeres, os nossos compromissos, vivendo as nossas vidas, andando pelo caminho da vida. Aqui como eles estavam andando nesse caminho de Emaús. Quando você começa a pensar na época de Jesus, as estradas não eram como são hoje. As estradas eram feitas, né, por facas e por foices e facões, tirando então os galhos e criando então trechos onde as pessoas se encontravam nesses trechos, e elas poderiam ir até um outro povoado, passando por aquelas estradinhas principais, conversando umas com as outras. E foi nesse caminho que Jesus então entrou no meio dessa conversa. E eles não reconheceram. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quantas vezes os nossos olhos estão impedidos de reconhecer Jesus caminhando ao nosso lado? Em meio a todas as dificuldades, em meio às lutas que nós estamos vivendo? Será que nós também estamos sendo impedidos pelo inimigo de enxergar Jesus ao nosso lado? De enxergar o que Jesus está fazendo em nossas vidas até agora, ou de simplesmente enxergar Jesus e tomarmos então posse, pegarmos Ele pela mão e dizer: caminha comigo, Jesus, esteja comigo nessa caminhada. Eu não te reconheço, eu não te conheço totalmente quem tu és, eu estou aprendendo de ti, mas eu abro meu coração para que tu estejas comigo, ao meu lado nesta caminhada. Será que você já conseguiu fazer uma oração assim sincera para Jesus? No 17 diz assim: e lhes perguntou Jesus: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus, como uma forma de puxar assunto com eles.
O que aconteceu com Jesus Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E ali eles continuaram conversando. Até que no 25 diz assim: ele lhes disse, Jesus, falando então, respondendo a eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado, o qual estavam indo, Jesus fez com que eles, como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito que ele ficasse com eles. Fique conosco, pois esta noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Então, neste momento, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Jesus explicou para eles que era necessário aquilo que foi feito, falou da própria palavra. Ele se manifestou, a palavra carne se fez vida e habitou entre nós, para que pudéssemos então vivê-la de maneira prática, gerando as experiências em nossas próprias vidas, mas eles ainda estavam com os olhos fechados. Até que então Jesus permitiu com que eles o reconhecessem. E ali eles disseram uma frase muito especial, perguntando um para o outro. Então ele entrou com eles, e foi quando o outro disse: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava a caminho? Quantas vezes nós não estamos reconhecendo Jesus e não estamos permitindo para que ele entre em nosso coração, e não permitimos com que o Espírito Santo queime nosso coração, gerando vida, gerando ensino, gerando transformação em nós? Será que às vezes você não sente, ou você se afastou daquele primeiro amor em Deus, logo quando você aceita Jesus, em que não importa as dificuldades, você crê somente? Será que ainda você tem o seu coração queimando por Jesus, ouvindo a voz dele por meio das Escrituras e por meio do que é ensinado? Que nesta manhã você possa estar refletindo o quanto seu coração está entregue a ele, o quanto você tem o seu coração queimando por intimidade a ele, para que então você possa, e ele possa abrir os seus olhos e você ver o que está de errado na sua própria vida, e que assim você possa consertar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento onde estamos refletindo sobre a caminhada das nossas vidas e aquelas áreas em que nós precisamos ser curados e transformados. Livra-nos de todo mal, abra nossos olhos espirituais para que possamos te ver durante essa jornada, e faça com que possamos então voltar a ter os nossos corações queimando de sede e fome por ti. Em nome de Jesus, amém. E convido vocês a seguir o nosso perfil Virtuosas NH, para que você possa saber os dias dos nossos cultos presenciais e também ali contar as suas experiências com Deus. Deus abençoe grandemente sua vida.